Pai Celestial, ao nos reunirmos para estudar Gênesis 14, pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie em cada versículo. Que possamos compreender a batalha travada entre os reis e a coragem de Abraão ao resgatar Ló. Ajuda-nos a ver como a fé e a obediência a Ti são fundamentais em tempos de desafio. Que as lições aprendidas hoje fortaleçam nossa caminhada contigo e nos inspirem a agir com coragem e compaixão. Em nome do Senhor Jesus, amém. E aconteceu nos dias de Arrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. 2 que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adimá, e a Semeber, rei de Zebuim, e ao rei de Belá, está Ezoar. 3 Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 4 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. 5 E ao 14º ano veio Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele, e feriram aos refães em Asterote Carnaim, e aos Zuzins em An, e aos Emins em Savec-Iriataim. 6 E aos Oreus no seu monte Seir, até Euparã que está junto ao deserto. 7 Depois tornaram e vieram a Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas, e também aos amorreus, que habitavam em Azazon Tamar. 8 Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adimá, e o rei de Zebuim, e o rei de Belá, está Ezoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim. 9 Contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Arrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. 10 E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para um monte. 11 E tomaram todos os bens de Sodoma, e de Gomorra, e todo o seu mantimento e foram-se. 12 Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e os seus bens, e foram-se. 13 Então veio que escapara, e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, e irmão de Aner, eles eram confederados de Abrão. 14 Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. 15 E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. 16 E tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres, e o povo. 17 E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até ao vale de Savé, que é o vale do rei. 18 E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. 19 E abençoou-o, e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. 20 E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. 21 E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a mim as pessoas, e os bens toma para ti. 22 Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. 23 Jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: Eu enriqueci a Abrão. 24 Salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Estudo Bíblico de Gênesis capítulo 14, versículo por versículo. Gênesis 14, estudo detalhado. Contexto. Gênesis 14 narra um episódio de guerra entre vários reis na região da Mesopotâmia e o resgate de Ló, sobrinho de Abraão. Este capítulo destaca a fé e a coragem de Abraão, além de introduzir Melquisedeque, uma figura importante na tradição bíblica. Versículo 1. E aconteceu nos dias de Amrafel, rei de Sinear, de Arioque, rei de Elazar, de Quedorlaomer, rei de Elão, e de Tidal, rei de nações. Análise: este versículo apresenta os protagonistas da narrativa, reis que governavam diferentes regiões. Amrafel é frequentemente identificado com a Babilônia. A menção desses reis estabelece o cenário histórico e geográfico da época. Versículo 2.
Estes fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, e contra Birsa, rei de Gomorra, e contra Sinabe, rei de Admá, e contra Semeb, rei de Zebuim, e contra o rei de Bela, que é Zoar. Análise: aqui, os reis de Sodoma e Gomorra, conhecidos por sua corrupção, são introduzidos. A guerra é um conflito entre reis da Mesopotâmia e os reis das cidades-estado da região do Jordão, mostrando a tensão e a luta pelo poder. Versículo 3. Todos estes se ajuntaram no Vale de Sidim, que é o Mar Salgado. Análise: o Vale de Sidim, onde os reis se reuniram, é identificado como o Mar Morto. Essa localização é estratégica para a batalha e também enfatiza a geografia da região. Versículo 4. 12 anos serviram a Quedorlaomer, e no 13º ano se rebelaram. Análise: este versículo indica que os reis de Sodoma e suas cidades estiveram sob a dominação de Quedorlaomer por 12 anos. A rebelião marca um ponto crítico na narrativa, indicando a resistência contra a opressão. Versículo 5. E no ano 14º, veio Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele, e feriram os refães em Astarote e Carnaim, e os Zuzins em Ram, e os Emins em Seive e Kiriataim. Análise: Quedorlaomer responde à rebelião atacando outras nações. Os refães, Zuzins e Emins eram povos conhecidos da época. Isso mostra a força militar de Quedorlaomer e o alcance de suas campanhas. Versículo 6. E os Oreus nas suas montanhas de Seir, até Euparã, que está junto ao deserto. Análise: a menção dos Oreus e sua localização em Seir mostra a extensão do conflito, envolvendo não apenas as cidades próximas, mas também tribos montanhosas. Versículo 7. E tornaram-se. E vieram a Mispa, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas, e também os amorreus que habitavam em Azizon Tamar. Análise: o avanço de Quedorlaomer é contínuo, mostrando sua determinação em subjugar qualquer resistência. A menção dos Amalequitas e amorreus destaca a diversidade das nações envolvidas. Versículo 8. E saíram o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Admá, e o rei de Zebuim, e o rei de Bela, que é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no Vale de Sidim. Análise: os reis da cidade se unem para enfrentar os invasores, sinalizando a gravidade da situação e a necessidade de união em tempos de crise. Versículo 9. Com Quedorlaomer, rei de Elau, e Tidal, rei de nações, e Amrafel, rei de Sinear, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Análise: a batalha é descrita como um confronto desigual, com 4 reis atacando 5. Isso acentua a tensão do conflito. Versículo 10. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. ****. Análise: a descrição do vale de Sidim como um local cheio de poços de betume sugere que a batalha foi feroz, e a fuga dos reis revela a derrota. Versículo 11. E tomaram toda a riqueza de Sodoma e Gomorra, e toda a provisão, e foram-se. Análise: a vitória dos invasores resulta na pilhagem das riquezas dessas cidades, estabelecendo a gravidade da derrota. Versículo 12. E levaram também a Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, e seus bens, e foram-se. Análise: este versículo apresenta o drama pessoal de Abrão, pois Ló é capturado. Isso cria uma conexão emocional e estabelece um motivo para a ação de Abraão. Versículo 13. E veio um dos que escaparam, e anunciou a Abrão, o hebreu, e este habitava nos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner, e eram aliados de Abrão. Análise: a introdução do mensageiro destaca a importância da informação em tempos de guerra. Abrão é identificado como o hebreu, uma palavra que pode significar o que atravessou ou o nômade. Versículo 14. E ouvindo Abrão que seu irmão estava preso, armou seus servos, que nasceram em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Análise: a resposta de Abrão é imediata e decisiva. Ele mobiliza seus servos, mostrando liderança e coragem. O número 318 pode simbolizar a força de seu grupo. Versículo 15.
E dividiu-se contra eles de noite, ele e seus servos, e os feriu, e seguiram-nos até Oba, que está à esquerda de Damasco. ***. Análise: a estratégia de Abrão de atacar à noite mostra a astúcia militar. Esta ação bem-sucedida enfatiza sua bravura e a proteção que ele oferece a Ló. Versículo 16. E trouxe de volta toda a riqueza, e também trouxe de volta a Ló, seu irmão, e seus bens, e também as mulheres e o povo. Análise: Abrão não só resgata Ló, mas também recupera as riquezas e as pessoas, sublinhando sua generosidade e habilidade como líder. Versículo 17. E saiu o rei de Sodoma ao seu encontro, após a sua volta da derrota de Quedorlaomer e dos reis que estavam com ele, ao vale de Seive, que é o vale do rei. Análise: o encontro entre o rei de Sodoma e Abrão no vale do rei representa o reconhecimento da vitória de Abrão e a importância de sua ação. Versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Análise: Melquisedeque é uma figura intrigante que aparece sem aviso prévio. Sua ação de trazer pão e vinho simboliza uma celebração e um reconhecimento de Deus. Ele é considerado um tipo de Cristo na tradição cristã. Versículo 19. E abençoou-o, e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, que é o possuidor dos céus e da terra. Análise: a bênção de Melquisedeque a Abrão destaca a superioridade espiritual de Melquisedeque e a importância do reconhecimento de Deus nas vitórias. Versículo 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E deu-lhe o dízimo de tudo. Análise: a bênção é uma declaração de louvor a Deus, e o dízimo dado por Abrão indica reconhecimento da providência divina e a prática de devolver a Deus uma parte do que ele concede. Versículo 21. E disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas, e os bens toma para ti. Análise: o rei de Sodoma tenta negociar com Abrão. Sua proposta revela o desejo de recuperar suas pessoas, mas também implica uma certa dependência da vitória de Abrão. Versículo 22. Mas Abrão disse ao rei de Sodoma: Levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Análise: a resposta de Abrão é clara, ele se compromete a não aceitar nada do rei de Sodoma, reconhecendo que sua provisão vem de Deus, não de homens. Versículo 23. Que desde um fio até a correia do calçado, nada tomarei de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abrão. Análise: Abrão é firme em sua decisão de não se beneficiar das riquezas de Sodoma. Isso também estabelece um contraste moral entre ele e os habitantes de Sodoma. Versículo 24. Exceto o que os jovens comeram, e a parte dos homens que foram comigo, Aner, Escol e Manre, estes tomarão a sua parte. Análise: Abrão permite que seus aliados recebam o que é justo, mas reafirma sua recusa em aceitar qualquer coisa do rei de Sodoma. Conclusão. Gênesis 14 é um capítulo rico em temas como coragem, fé, liderança e a soberania de Deus. A história de Abrão, sua luta para resgatar Ló e o encontro com Melquisedeque destaca a importância da obediência a Deus e o reconhecimento de sua providência. Este capítulo também inicia a figura de Melquisedeque, que mais tarde terá um papel significativo no Novo Testamento, simbolizando o sacerdócio eterno. Oração de encerramento para o estudo bíblico de Gênesis capítulo 14. Senhor Deus, agradecemos por este tempo que passamos juntos em Tua Palavra. Obrigado por nos revelar as verdades e lições contidas em Gênesis 14. Que a coragem de Abraão, sua fé em Ti e o exemplo de Melquisedeque nos inspirem em nossa própria jornada de fé. Ajuda-nos a reconhecer Tua mão em nossas vidas e a confiar em Teus planos, mesmo em tempos de desafio. Que possamos aplicar os ensinamentos de hoje em nosso dia a dia, vivendo de acordo com a Tua vontade. Abençoa cada um de nós, e que possamos continuar a buscar o Teu conhecimento e a Tua sabedoria. Em nome do Senhor Jesus, amém. À medida que encerramos nosso estudo de Gênesis 14, somos lembrados da coragem e da fé de Abraão, que não hesitou em agir em defesa de seu sobrinho Ló, mesmo diante de um grande desafio. Este capítulo nos ensina sobre a importância de confiar em Deus e agir com ousadia quando somos chamados a ajudar os outros.
Além disso, a figura de Melquisedeque destaca a relevância da adoração e do reconhecimento da soberania de Deus em nossas vitórias. Que possamos nos inspirar nessas lições e aplicar o que aprendemos em nossas vidas diárias, buscando sempre a direção divina em nossas decisões e mantendo a nossa fé firme. Que a paz e a sabedoria de Deus nos acompanhem até nosso próximo encontro, e que continuemos a crescer em nosso entendimento e relacionamento com Ele. Agradecemos a todos pela participação e pelo compartilhamento de pensamentos e reflexões. Que Deus abençoe cada um de vocês.